Ele era forte, ele era escolhido por Deus. Ele era alguém diferenciado, tinha um talento como nenhum outro soldado tinha. Todos que olhavam para ele ficavam assustados com a força descomunal que esse homem tinha. Mas mesmo sendo escolhido por Deus, mesmo sendo forte, mesmo sendo alguém inteligentíssimo, porque ele criava enigmas e ninguém sabia o resultado, ninguém sabia a resposta, ainda assim ele caiu. E a pergunta que não quer calar é: foi amor ou traição? O que faz um homem tão forte? O que faz alguém inteligente? Alguém que vencia grande quantidade de inimigos, ele sozinho feria muitos homens. O que faz esse homem cair? O que faz pessoas de sucesso quebrarem? O que faz pessoas que têm tudo para viver o extraordinário não fluírem, voltar à estaca zero? Para muita gente, até hoje, o erro na vida de Sansão foi Dalila. Muita gente fala isso. O erro de Sansão foi Dalila. Cuidado com Dalila. Dalila virou a personagem de destruição de pessoas, de lares, de vidas, de família. Até hoje, pessoas amaldiçoam Dalila. E se eu te disser hoje que o erro de Sansão nunca foi Dalila? É isso mesmo. E se eu te provar que Dalila não teve culpa, o erro de Sansão não foi Dalila? Não, não foi não. Muito mais profundo do que isso. Se você quer descobrir, fica comigo hoje. Eu tenho uma mensagem tão forte de Deus para a sua vida. Deus tem um direcionamento tão grande para ti. Estamos com a nossa Histórias da Bíblia. Cadê você que já está comigo nesta manhã? Histórias da Bíblia de hoje está intrigante, poderoso, profundo e profético para a sua vida. Então já abre o sorriso, vem comigo, porque tudo aquilo que o inimigo estava tentando fazer para paralisar você, a sua casa, alguém da sua família, hoje o plano do mal vai ser revelado nessa mensagem. Deus te dará estratégia, livramento, e todo o mal que estava para acontecer não vai acontecer mais, porque hoje Deus abre os nossos olhos e a nossa visão espiritual. Então seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o pastor e terapeuta Carlos Gonçalves. História da Bíblia está no ar aqui no nosso Café com Palavra. Vem comigo, vamos para a Bíblia. Juízes capítulo 16, verso de número 4. Olha o que diz o texto bíblico. Algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Os governantes dos filisteus foram vê-la e disseram: seduza Sansão para que ele diga o que o torna tão forte e como podemos dominá-lo e amarrá-lo sem que consiga se soltar. Então cada um de nós dará a você 1.100 peças de prata. Olha a oferta que fizeram para Dalila. Assim Dalila disse a Sansão: conte-me, por favor, o que o torna tão forte e como poderia ser amarrado sem conseguir se soltar. Queridos ouvintes do nosso Café com Palavra, você que acompanha Histórias da Bíblia, como eu disse, essa mensagem de hoje ela é intrigante. Porque a história de Sansão, a vida inteira que eu a ouvi, desde muito novinho convertido, lá no início, na escola bíblica dominical, nas pregações que eu ouvia, Sansão, ele foi traído por Dalila. Sansão foi enganado, Sansão foi a vítima de Dalila. E eu fiquei pensando, estudando, gente, a biografia de Sansão. Quem é Sansão na história? Sansão nasceu de uma promessa de Deus. Havia um homem chamado Manoá, e esse homem servia a Deus, servo do Senhor, e Deus promete a ele um filho. A ele e a sua esposa, Deus diz que daria um filho. Era um momento onde Israel estava sofrendo nas mãos dos inimigos. Os inimigos filisteus estavam prevalecendo sobre Israel há anos. Os inimigos filisteus estavam vencendo as batalhas durante muito tempo. E Deus, para mudar a história, Deus, para mudar a sentença, Deus levanta alguém.
todas as vezes que as coisas estão saindo dos eixos, todas as vezes que os inimigos estão vencendo aquele que é de Deus, Deus cria estratégia para paralisar a ação do mal. Eu quero que você já coloque nos comentários essa mensagem, porque hoje Deus está criando estratégia para paralisar a ação do inimigo. Coloque nos comentários assim, ó, hoje Deus paralisa a ação do inimigo. Coloque isso. Hoje Deus paralisa a ação do inimigo. É isso. Essa é a palavra profética. Quando Deus levanta Sansão, ele vem, gente, com um propósito diferenciado dos demais da sua casa, da sua tribo e do seu povo. Sansão ele foi chamado para o nazireado, ele era um nazireu de Deus. Um homem que sobre a sua cabeça não passaria navalha, ele tinha um voto de santidade com Deus, ele era separado dos demais. Era alguém que tinha algo que os outros não tinham. Era alguém que faria coisas que as outras pessoas não fariam. Você conhece alguém assim? Aquela pessoa diferenciada. É diferenciada no amor. Olha, fulano é tão amoroso, é tão calmo, é tão pacífico. Pessoa diferenciada na fala. Olha, a pessoa fala de uma forma tão tranquila, ela consegue acalmar problemas, ela consegue trazer paz. Ou aquela pessoa diferenciada em sabedoria. Nossa, como fulano é inteligente. Onde ele chega, onde ela chega, consegue resolver as coisas rápidos, tem um pensamento rápido. Fulano é diferenciado em gestão de equipe. Olha, o pastor é diferenciado pela palavra que prega. Fulano é diferenciado pelo que canta. Aquele gestor faz uma gestão como ninguém. Você conhece alguém assim? Coloca aí se você conhece alguém e se você tiver coragem, coloca o nome da pessoa também. Olha, fulano de tal é muito inteligente, fulano de tal é muito bonito, fulano de tal canta bem. Você consegue colocar já um elogio para essa pessoa diferenciada que você conhece? Existem pessoas que são diferenciadas, Tenham inveja ou não, gostem ou não gostem, existem pessoas que são diferenciadas. E Sansão era uma dessas pessoas, diferenciada. E ele vem, gente, com essa proposta de Deus para libertar Israel, para tirar Israel das garras dos filisteus, para mudar a história de Israel. E Sansão, muito bem criado por seus pais, muito bem assessorado, ele começa o seu ministério. Só tinha um porém na vida de Sansão. Ele se sentia muito sozinho, gente. Ele se sentia muito solitário, porque todas as vezes que Israel estava em apuros, chamavam Sansão. Todas as vezes que Israel estava em perigo, alguém chamava ele, ia lá, acabava com os filisteus e tudo bem. As pessoas viam em Sansão um porto seguro, mas Sansão não tinha o seu porto seguro. Sansão precisava ter alguém. E muita gente critica Sansão pelos seus pecados, mas eu entendo Sansão. Eu entendo que a solidão machuca. Eu entendo que muitas das vezes, isso agora eu vou falar, os pastores, as pastoras, os líderes vão entender o que eu vou falar aqui agora. O ministério pastoral é solitário. Você tem muitos amigos, mas é amigo de poucos. Muita gente chega até você para contar os problemas dele, mas quantas pessoas você consegue contar os seus? Quantas pessoas você consegue abrir o coração? Quase nenhuma. Eu atendo, gente, pastores, pastoras, líderes que não têm amigos, que chegam na depressão e na exaustão, como eu cheguei, por falta de pessoas para te ouvir. Falta de pessoas para você confiar, porque já foram traídos, foram decepcionados por amigos de ministérios, foram deixados na mão por pessoas que você ajudou. Então eu olho Sansão, gente, com uma carência. Sansão tinha uma grande carência e eu entendo parte dessa carência. É claro que dava para curar, é claro que dá para curar, dá para melhorar, dá para viver sem ter dependência emocional, dá para você ser melhor. Eu tive que aprender, mas Sansão não tinha essa estrutura. Sansão não tinha esse conhecimento. Ele era tão carente que ele chega nos pais e falou: arruma uma esposa para mim. Ele pede para os pais arrumar uma esposa para ele. Ou seja, era alguém que queria acertar, era alguém que queria alguém, era alguém que queria ter uma pessoa para no final do dia, quando chegasse em casa, ter alguém para compartilhar a vida, ter alguém para contar como foi o seu dia. Ele não tinha ninguém. Tanto é que os relacionamentos que Sansão arrumaram, todos eles foram problemáticos. Ele arrumou uma moça e diz o texto bíblico que ele fez um enigma. Se os filisteus não acertassem, teria um grande prejuízo. E Sansão mantém aquele enigma no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto dia, a ponto dos filisteus chegarem na companheira de Sansão e falar: olha, fala para ele, conta para nós, pergunta para ele o enigma e conta para nós, porque se você não contar, vamos ficar pobres.
Se você não contar, ele vai levar todo o nosso dinheiro. Pergunta para ele isso. E ela chega e pergunta, fala o enigma aí para mim. Ou seja, os filisteus sempre tentaram se aproximar das pessoas que estavam próximas a Sansão, porque sabia que era o elo mais fraco. O inimigo vai sempre procurar o elo mais fraco. Onde é a fraqueza dele, onde é a fraqueza dela. É ali que ele vai atuar. É ali que ele vai tentar tirar de nós. É ali que ele vai tentar minar as nossas forças. Sansão, a princípio, não quer contar para sua companheira, mas depois ele acaba contando e ela conta para os filisteus e eles descobrem o enigma. Sansão, a carência, gente, é um sentimento perigoso. A carência é um sentimento que pode fazer pessoas perderem família, perderem a vida, perder o casamento, perder o ministério. Precisamos sim ter alguém, mas precisamos entender primeiramente que eu preciso ser feliz sozinho. Eu preciso ser completo sozinho, eu preciso estar bem sem depender de ninguém. Quando eu estou bem comigo mesmo, quando chega alguém na minha vida, esse alguém chega para somar. Eu não preciso de alguém para me completar, entenda isso. Essa é a frase mais especial e importante que você vai ouvir, talvez no dia de hoje. Você não precisa de alguém para te completar, porque você é completa, minha querida. Talvez você está procurando alguém para te completar, alguém para te preencher, alguém para você se sentir melhor. Você não precisa. Enquanto você não estiver melhor com a sua própria companhia, pessoas vão vir, vão ir e não vão fazer esse papel porque não cabe a elas. Passando esse tempo, Sansão ele vai vivendo, gente, com essa carência, isso vai fazendo ele tomar decisões desoladas. E eu vou chegar aqui agora em Dalila e vou falar que a culpa de Sansão não foi Dalila. Sansão certo dia vai à cidade, ele encontra um animal, um leão, ele mata aquele leão. Dias depois, quando ele volta na cidade numa festa, havia mel naquele leão. Sansão vai lá e pega aquele mel no leão e come. Ei, Sansão sendo nazireu, ele não poderia tocar em nada morto. Sansão não deveria tocar em nada morto. Quando ele toca naquele leão morto, ele está fazendo uma aliança de maldade para a sua vida. Ele está abrindo uma porta espiritual ruim para a sua vida. Ele está abrindo precedentes ruins para a sua história. Ele vai para a festa, ele se diverte, parecia que a vida estava normal, mas algo já não estava fluindo na vida dele. Talvez você que me ouve está assim. Parece que está tudo normal, mas tem algo já que não está no lugar. Alguma coisa já saiu do lugar, você já mexeu onde não era para ter mexido, falou que não era para ter falado, fez o que não era para ter feito. Então portas espirituais já foram abertas na sua vida. Hoje, Deus te trouxe para essa mensagem para fechar essas portas. Deus te trouxe aqui para te dar sabedoria. Sansão encontra uma meretriz naquela festa, fica com ela. Tempo depois ele conhece Dalila. E quando ele conhece Dalila, os filisteus mais uma vez se aproximam. Assim como fizeram lá atrás, gente. Era para Sansão já estar alerta. Olha, a minha companheira lá atrás, eles fizeram ela contar o enigma e eu tive prejuízo. Eu fui enganado. Como eu vou arrumar outra mulher do meio deles, do meio dos filisteus? Quando ele arruma Dalila, os filisteus vêm e perguntam para Dalila, fala para ele qual é a força. Para você nós daremos 1.100 talentos de prata. Pergunta para ele isso. E ela pergunta. Sansão brinca a primeira vez, brinca a segunda vez, mas na terceira ele conta. O erro de Sansão nunca foi Dalila. Olhe para cá, por favor. O erro de Sansão foram as escolhas erradas. O erro de Sansão foram as escolhas erradas. Quando eu tomo escolhas erradas na minha vida, gente, a pessoa que me faz cair, a pessoa que me prejudica, tanto faz o nome dela, se é Dalila, se é José, se é Maria, se é Roberto, não. A culpa foi minha, eu abri brecha para isso acontecer. Se eu não tomar escolhas erradas, ninguém vai ter poder sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu ministério. Você está entendendo isso? O erro de Sansão não foi Dalila, o erro de Sansão foram as escolhas erradas. Coloca nos comentários. O erro de Sansão foram as escolhas erradas. Eu conheço pessoas que passam a vida inteira culpando o ex-marido, a ex-mulher, a ex-sogra, culpando tanta gente. Mas se você não tivesse feito escolhas erradas, as pessoas não teriam entrado na sua vida. Você abriu brecha, você trouxe para perto pessoas que Deus já havia mandado estar longe. Você abriu brechas em pessoas que não deveriam fazer parte da sua vida. As escolhas erradas te atrapalharam. Mas hoje, Deus te dá sabedoria para tomar boas escolhas. Quantos querem tomar boas escolhas? Quantos querem fazer boas escolhas? Coloca aí, eu irei fazer boas escolhas. Não é Dalila, não é José, não é o ex-marido, não é ex-sogra, são escolhas. Então, a partir de hoje, faremos
boas escolhas. Você quer fazer boas escolhas? Eu quero orar por você agora. Deus vai te ajudar. Senhor, em nome de Jesus, este homem, esta mulher, Pai, que está fazendo escolhas ruins na vida, uma atrás da outra, está mesmo no mesmo ciclo, errando, cometendo o mesmo pecado, a mesma falha, o mesmo erro. Hoje, Pai, que essas brechas se fecham, que essa obra do mal seja quebrada, que essa pessoa, a partir de agora, tome decisões corretas na vida, faça o que tem que ser feito de forma correta e viva as promessas do Senhor na vida dele. Fecha todas as brechas do mal, dá vitória ao teu filho e à tua filha, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Só você quer fazer boas escolhas, abre um sorriso, compartilha essa mensagem para alguém, se inscreve aqui no canal, clica aqui, se essa mensagem falou com você, se inscreve. Se isso, deixa o like, Deus vai te abençoar ainda mais. Faça parte do Histórias da Bíblia.